eu vou declarar aberta a sessão solene comemorativa de fundação da Academia Nacional de Medicina. E, tratando de juntar a parte presencial com a parte virtual, eu queria que, por favor, todos considerassem já a meu lado o secretário-geral acadêmico Ricardo Cruz. E nós vamos iniciar com um curto vídeo de 2 minutos com uma introdução à Academia Nacional de Medicina. Rio de Janeiro, 30 de junho de 1829. Nascia nesse dia a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, através da assinatura da Ata de Constituição e do discurso do Dr. Soares de Meireles. Uma inspiração que se torna realidade e reconhecida pelo Decreto Imperial de Dom Pedro I, com o objetivo de aperfeiçoar o exercício da medicina e de colaborar com o governo nas questões de saúde. Uma trajetória marcada por uma atuação ativa na medicina, que atravessou o tempo e, através da experiência profissional e conhecimento de seus acadêmicos, se manteve atual, acompanhando as grandes mudanças e evolução do mundo. Ao completar 191 anos, a Academia Nacional de Medicina reafirma o seu compromisso com a vida humana, construindo hoje o presente do amanhã. Academia Nacional de Medicina, 191 anos, uma história viva. Muito obrigado. Eu queria agora que todos considerassem já ouvido o hino nacional. Nós pensamos diferentes maneiras de apresentar o hino nacional, mas nenhuma delas tecnicamente seria adequada. Eu aprendi aqui mesmo na Academia Nacional de Medicina, há muitos anos atrás, com o presidente Aloysio Salles, uma vez que houve um problema técnico e ficou aquele silêncio de pânico na academia, ele se levantou e disse: considere-se tocado o hino nacional. E todo mundo aplaudiu. Nós vamos fazer uma coisa semelhante assim. Consideremos, portanto, que nós prestamos a homenagem devida com o hino nacional e eu, cumprimentando todos os presentes, declarando então aberto oficialmente a sessão solene do 191º aniversário da Academia Nacional de Medicina, gostaria de compor a mesa diretora virtual. Evidentemente que as pessoas não vão poder levantar e se dirigir à mesa, mas que pelo menos fique simbolicamente confirmada a presença das seguintes autoridades. Professor Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, nosso grande parceiro em muitas atividades e também que nos recebeu durante vários anos por ocasião da reforma da Academia Nacional de Medicina. O segundo integrante é o professor Acácio Alves de Souza Lima Filho, presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e também um enorme parceiro da academia. Terceiro, professor Mário Groisman, presidente da Academia Brasileira de Odontologia. Em seguida, o professor Miguel Roberto Jorge, presidente da Associação Médica Mundial, professor da Unifesp. Professor Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica Brasileira.
General de Brigada Médico José Oiticica Moreira, presidente da Academia Brasileira de Medicina Militar. Professora Anísia Trindade Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Magnífica reitora Denise Pires de Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Magnífico reitor acadêmico Natalino Salgado Filho, da Universidade Federal do Maranhão. Magnífica reitora Soraya Smaili, da Universidade Federal de São Paulo. Professor Luiz Carlos von Batten, presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Dr. Francisco Horta, provedor da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Professor Dr. Cláudio Lotenberg, presidente do Instituto Coalizão Saúde, e acadêmico José Luiz Gomes Amaral, presidente da Academia de Medicina de São Paulo e hoje representando as academias de medicina de todos os estados do Brasil. Feita a constituição da mesa diretora, eu solicito ao secretário-geral acadêmico Ricardo Cruz a leitura do relatório de atividades científicas, explicando a todos os presentes que esta sessão apresenta uma programação tradicional que evita qualquer pessoa ser representada, a não ser pelos titulares. E também se limita à apresentação das pessoas desse programa. Então, nós iniciamos com a leitura do relatório de atividades científicas pelo secretário-geral acadêmico Ricardo Cruz. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, presidente Rubens Belfort Júnior, excelentíssimo presidente Pietro Novellino, presidente por 3 gestões anteriores, excelentíssimo presidente Francisco Sampaio, excelentíssimo presidente Jorge Alberto Costa e Silva, estimados confrades, ilustres autoridades aqui presentes que nos dão a honra de estar conosco nessa tarde e noite de júbilo para a Academia Nacional de Medicina, demais convidados que nos prestigiam com a sua presença, senhoras e senhores. A Secretaria-Geral, nessa sessão de aniversário, no dia 30 de junho, quando se comemora 191 anos da Academia Nacional de Medicina, vai fazer um relatório breve dos 6 meses da sua atuação, já que a diretoria anterior, que foi brilhantemente presidida pelo acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, teve o seu mandato prolongado até dezembro do ano de 2019. Nós vamos, então, dar início ao relatório das nossas atividades neste primeiro semestre do ano de 2020, onde nós fizemos reuniões desde os meses de janeiro e fevereiro, antes mesmo desta diretoria tomar posse, sob a presidência do acadêmico Rubens Belfort Júnior. Fizemos reuniões em São Paulo, no dia 8 de fevereiro, e também no Rio de Janeiro, no dia 29 de fevereiro. O presidente capitaneou também reunião no dia 17 de fevereiro, em conjunto com a Academia Brasileira de Ciências, uma grande parceira nossa. Enquanto isso, várias atividades de reforma do nosso auditório do Anfiteatro Miguel Cotto foram realizadas, num esforço enorme para que no dia 3 de março houvesse a solenidade de posse dessa nova diretoria, quando então o presidente Jorge Alberto Costa e Silva, ladeado pelos presidentes Pietro Novellino e Francisco Sampaio, Nacional de Medicina, aconteceu um encontro com o Reino Unido, que foi de grande sucesso, mas estava já acontecendo uma cronologia dos acontecimentos. Vocês todos sabem perfeitamente que no dia 26 de fevereiro registrou-se o primeiro caso da doença no Brasil. No dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia pelo novo coronavírus. E no dia 12 de março foi publicada a portaria no Diário Oficial da União com critérios para serem aplicados pelas autoridades de saúde, recomendando a quarentena.
Nós tínhamos uma reunião exatamente no dia 12 de março e a diretoria imediatamente, era um dia que se comemorava o simpósio do Dia Mundial do Rim, e nós então fizemos uma alteração imediata na segunda parte desse dia, 12 de março, e já colocamos uma sessão ordinária sobre fórum, que constou de um fórum de medidas de combate ao coronavírus. Então, nessa segunda sessão, no dia 12 de março, nós tivemos a comemoração do Dia Mundial do Rim, mas já na segunda parte, nós já começamos a conversar sobre estratégias de combate ao coronavírus. E, a partir de então, surpreendidos pelo que estava acontecendo, a Academia Nacional de Medicina ficou em sessão permanente e nós fizemos reuniões já com a vaga para membro titular, já tendo as suas inscrições encerradas em 14 de janeiro. Nós tínhamos um candidato único e essa eleição foi adiada. Nos dias 19 de março, então, na terceira sessão ordinária, já foi uma sessão completamente dedicada à pandemia pelo novo coronavírus. Nós tínhamos uma sessão programada para o dia 26 de março, com prolongamento nos dias 27 e 28, sobre um esforço que a Academia Nacional de Medicina fez para mostrar pela primeira vez um TED-Med Live da Academia Nacional de Medicina. Infelizmente, nós tivemos que suspender essa atividade e, no seu lugar, no dia 26 de março, nós, então, já com a inauguração do Web Hall, nós fizemos novas sessões a respeito da pandemia. E assim fizemos também, já com um sistema de teleconferência instalado, fizemos no dia 2 de abril a quinta sessão e, a partir de abril, a nossa sexta sessão já foi uma sessão conjunta com a Academia Nacional de Medicina de Portugal. Então, nós fizemos uma série de sessões extremamente importantes com países como Portugal, no dia 9 de abril, fizemos com a Inglaterra, no dia 16 de abril, um esforço extraordinário dessa diretoria, com a participação importantíssima de vários acadêmicos, como o presidente Jorge Alberto Costa e Silva, o presidente Francisco Sampaio, o acadêmico Oswaldo Moura Brasil, o acadêmico Maurício Magalhães. Vários acadêmicos participaram diretamente deste esforço extraordinário. No dia 16 de abril, então, com a Inglaterra. No dia 23 de abril, fizemos com a França esse encontro com a Academia da França e fizemos um encontro com a China às 7 horas da manhã, em que nós conseguimos ter praticamente 150 participantes comungando desse encontro. Fizemos um fórum ibero-latino-americano sobre o coronavírus na nossa 10ª sessão no dia 7 de maio. 3 dias antes, infelizmente, tinha falecido o presidente Marcos Moraes. Então, nós, na segunda parte desta sessão, dessa 10ª sessão, fizemos uma sessão da saudade em homenagem ao presidente Marcos Moraes, falecido no dia 4 de maio. E, então, no dia 14 de maio, uma homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem, e prosseguimos com um simpósio de pesquisa na 12ª sessão, de oncologia na 13ª sessão, métodos de imagem na 14ª sessão, sempre coordenados por acadêmicos da Academia Nacional de Medicina. A 15ª sessão aconteceu no dia 18 de junho, coordenado pelo professor Paulo Bus, em homenagem aos 120 anos da Fiocruz. Obrigado, doutora Anísia, por estar aqui conosco mais uma vez na noite de hoje. Essa foi uma sessão especialíssima, foi um recorde que nós tivemos de participantes, com 242 participantes nessa reunião do dia 18 de junho. No dia 23 de junho, nós fizemos uma 16ª sessão, que foi uma sessão da saudade, especialmente construída em memória do acadêmico Idoberto Carneiro de Oliveira, que havia falecido 15 dias antes. E, então, esse programa que tinha sido imaginado no dia 19 de março, sobre reflexões sobre o cirurgião idoso, pela secção de cirurgia, capitaneada pelo seu presidente, José de Jesus Camargo, pôde acontecer no dia 25 de junho, foi a nossa última reunião, foi a nossa 17ª reunião.
Nós iríamos ter uma sessão conjunta com a Academia Maranhense de Medicina, com os presidentes Rubens Belfort e com o reitor acadêmico Natalino Salgado. E, entretanto, essa sessão conjunta teve que ser adiada e esperamos que possa ser realizada em breve. Vagas para membro titular na secção de cirurgia foram abertas nesse intervalo de tempo. As vagas foram abertas, infelizmente, pelos falecimentos do presidente Marcos Moraes, do acadêmico Roberto Oliveira e, mais recentemente, do acadêmico Hernani Abuim, abrindo vagas para as cadeiras 68, 77 e 35, respectivamente, mas, como eu lhes disse, as inscrições ainda não estão abertas. Nós fizemos, nesse período, 8 reuniões de diretoria. Essas reuniões, na verdade, foram programadas inicialmente no dia 5 de março para acontecerem sempre na última quinta-feira do mês, mas em virtude da necessidade, da premência de reuniões que foram agendadas pelo nosso presidente, fizemos mais do que aquelas agendadas. De maneira, senhoras e senhores, que nós temos agora, então, uma prospecção de 38 sessões que a Academia Nacional de Medicina deverá fazer no ano de 2020, apesar de todos os pesares, sendo que 17 delas já aconteceram no primeiro semestre. Nós conseguimos manter a Academia Nacional de Medicina em pleno funcionamento, apesar de tudo que aconteceu através do sistema de teleconferência, como estamos fazendo essa sessão de aniversário, e temos, então, 21 sessões programadas para o segundo semestre. E aqui estão, já estou terminando a minha alocução. No dia 2 de julho, a secção de Ciências Aplicadas vai estar protagonizando uma sessão. No dia 9 de julho, a secção de Medicina. No dia 16 de julho, faremos uma sessão sobre literatura e medicina. No dia 23 de julho, sobre educação médica pós-pandemia. No dia 30 de julho, a secção de cirurgia voltará a acontecer com uma sessão ordinária muito especial a respeito do nosso querido Sistema Único de Saúde. No dia 6 de agosto, faremos uma sessão especialmente dedicada aos premiados nos prêmios da Academia Nacional de Medicina, que serão anunciados daqui a pouco. No dia 13 de agosto, teremos reunião das Ciências Aplicadas. No dia 20 de agosto, pandemia e bioética. No dia 27 de agosto, a secção de cirurgia voltará a acontecer. Isso tudo capitaneado pelo nosso presidente Rubens Belfort Júnior, pelo presidente da secção de medicina, José Medina Pestana, pelo presidente da secção de cirurgia, JJ Camargo, e pelo presidente da secção de ciências aplicadas à medicina, Marcelo Barcinski. Senhor presidente, essas eram, então, os informes da Secretaria-Geral, que, com muito orgulho e muito apreço pela dedicação e pelo empenho desta presidência, nós pudemos oferecer nessa sessão de aniversário, pontuando tudo aquilo que pôde ser realizado nesse primeiro semestre. Muito obrigado, secretário Ricardo Cruz. Evidentemente, está demonstrado, nós temos um ótimo secretário e nós temos uma ótima diretoria, e a verdade é que nós temos ótimos acadêmicos. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a cada um dos acadêmicos. Foram meses muito difíceis por todas essas circunstâncias, inclusive financeiras, porque nós também fomos abatidos pelo problema financeiro. Mas de cada um dos acadêmicos, sempre, eu obtive não apenas respostas técnicas, pontuais, precisas, mas mais do que tudo, solidariedade. E essa solidariedade, essa sensação gostosa de trabalhar junto, se estendeu também a nossos parceiros de fora da academia. Várias lições estão sendo tomadas dessa crise. Uma delas eu li hoje, vindo de um grande intelectual brasileiro que dizia: se alguém está saindo bem dessa crise em termos de fazer o melhor, são os médicos. E são também os cientistas. Nós todos vamos sobreviver, pelo menos como instituição. E jamais voltaremos ao passado. A vida normal vai ser diferente. Nós temos a obrigação de fazer com que a vida normal do futuro seja melhor que a do passado. Cada um dos acadêmicos sempre tem contribuído para isso. Esta é uma das melhores partes de ser membro da Academia Nacional de Medicina. São os confrades,
as confreiras que convivem conosco. O acadêmico Ricardo Cruz representa o melhor que nós temos na academia. Eu queria agradecer muito a ele por tudo que, de todas as maneiras, ele faz e age em benefício da academia, porque, agindo em benefício da academia, ele age em benefício de todos, ele age em benefício do Brasil. Nós todos sabemos que, infelizmente, é mentira, nós não somos imortais. O presidente Jorge Alberto costuma sempre lembrar que somos imortais, mas morríveis. Não, nós somos mortais e morremos, mas o que não morre é o ideal da Academia Nacional de Medicina. Esse ideal já tem 191 anos. E depois de 191 anos, nós jamais vamos deixar que eles venham morrer nas nossas mãos, nos nossos colos ou nos colos dos nossos sucessores. O que não morre é o ideal da Academia Nacional de Medicina. Nós somos os guardiões da Academia Nacional de Medicina. E nós nos orgulhamos disso em cada manifestação dos acadêmicos. Nós fomos criados para ajudar o governo. Nós somos criados para ajudar a sociedade. E é assim que sempre vai ser. Eu queria passar a palavra ao orador, mas antes de passar a palavra ao orador Manassés Fonteles, eu queria dizer que conosco, nessa mesa virtual, sentam os 3 ex-presidentes da Academia Nacional de Medicina. Pietro Novellino, Francisco Sampaio e Jorge Alberto Costa e Silva. A eles 3, eu tenho um momento muito especial de gratidão e de alegria. Gratidão por tudo que eles continuam fazendo pela academia e nos ajudando, e de alegria por poder compartilhar com eles o dia a dia. Muitíssimo obrigado, senhores presidentes, por tudo que continuam fazendo pela academia. Eu queria passar a palavra agora ao acadêmico, o nosso orador, Manassés Claudino Fonteles, para a sua alocução. Muito obrigado, presidente. Espero que estejam me ouvindo adequadamente, como eu os estou ouvindo. Discurso de aniversário da Academia Nacional de Medicina. Caros confrades e confreiras, senhoras e senhores, quando fui eleito como diretor da biblioteca deste sodalício, à época, todos os volumes da nossa rica biblioteca foram encaixotados e depositados em um armazém com embalagens apropriadas e assim permaneceram por cerca de 2 anos, período em que coincidiram diversas restaurações do retrofit da nossa academia. Foram tempos de ajuste em que decidi ler a grande maioria das memórias dos acadêmicos eleitos até então. Li, na ocasião, cerca de 100 memoriais. Eram importantes não só pelas ciências médicas dos seus conteúdos, mas também pela excelência de sua historiografia. Algumas delas, no entanto, se afinavam com os conhecimentos do século passado, a serem, de certo modo, adaptáveis àqueles momentos. De mais valor como documentos históricos do que outros que envolvessem a validação científica dos últimos 150 anos. Obviamente, sempre terão a mais-valia das grandes fontes de academias de medicina, sendo elas um acervo incomensurável que precisamos continuamente nos valer desta grande riqueza que é a nossa Academia Nacional de Medicina. O seu acervo inclui obras raras, obras difíceis até de serem encontradas em algumas regiões do nosso país. Agora, em plena marcha para o seu bicentenário, a partir do dia de hoje, em que celebramos o grande portento que tem sido a nossa instituição. Destaco aqui ainda, de uma maneira peculiar,
o zelo e os cuidados pelo idioma pátrio em quase todas as memórias lidas por mim. É de praxis acadêmica render homenagens aos acadêmicos falecidos no ano em vigência. Refiro-me ao cirurgião Marcos Fernando de Oliveira Moraes, ex-presidente do Sodalício, falecido em 4 de maio de 2020. Tratava-se de um grande amigo e que destaco por ter sido o responsável pelo primeiro planejamento estratégico realizado na nossa academia. Faleceu também, no dia 8 de junho de 2020, o acadêmico Idoberto Carneiro de Oliveira, que foi eleito há poucos meses. Homenageio também os honorários nacionais falecidos no ano corrente, como Abrão Joseph Easterman, falecido em 18 de janeiro de 2020, Domingo Marcolino Braille, falecido em 21 de março de 2020, e o honorário estrangeiro, Jean Clivat, falecido no dia 10 de fevereiro do corrente ano. Ainda falecimento de membro titular da nossa academia, destaco, que já tive que acrescentar no meu discurso, o do almirante Hernani Vitorino Aboim Silva, natural do Cariri, no sul do Ceará, embora tivesse vivido muitos anos no Rio de Janeiro e que era também muito meu amigo desde os dias em que fui estudante, visitante do período do 6º ano de medicina. Outorga de títulos honorários nacionais. Destacamos aqui Luiz Felipe, já disse, Luiz Augusto de Freitas Pinheiro e Bodo Vanck, ao lado da doutora Angelita Arbre da Gama. Como afirmou Hannah Arendt, ninguém, por mais forte que seja, pode realizar alguma coisa boa ou má sem a ajuda dos outros. Nossa academia vicejou, durante esses quase 200 anos, pela cooperação de todos aqueles que, ao longo de 199 anos, ajudaram a chegar a desenvolver as ciências médicas, de uma maneira ou de outra. Nossa academia tem um histórico que se associa a quase todo o conhecimento acadêmico nacional das ciências médicas, que começaram a consolidar-se nas faculdades de medicina da Bahia e, subsequentemente, no Rio de Janeiro. Seguindo essa mesma vocação, o Hospital da Santa Casa do Rio de Janeiro veio a tornar-se, durante o século XIX, um ponto de convergência para se amalgamar a juventude das nossas ciências médicas. Este ano, nossa academia rompeu vários paradigmas, e é bem importante que a gente atente para isso. Na ânsia de seu conceito de nacionalidade, com a escolha de um presidente de São Paulo, o que é um marco histórico. Embora se trate de uma personalidade de nível nacional e internacional, tanto do ponto de vista formativo como pelo seu conhecimento urbi et orbi, a presente diretoria, capitaneada pelo presidente Rubens Belfort Júnior, cuja família Belfort comemora 100 anos de oftalmologia e 120 anos de visão. Me refiro à visão em si e à visão que ele teve na percepção, como conduziu todo esse período que tivemos recluídos nas diversas regiões do país. São 4 gerações de professores pesquisadores e 5 gerações em ótica, desde o seu tataravô astrônomo. É, por conseguinte, um homem de visão de facto, que soube enfrentar percalços e dificuldades. Improvisando reuniões de caráter internacional durante essa pandemia que assola o planeta, tendo como copartícipe todos os membros da nossa diretoria, assim como os funcionários da instituição. Através da tecnologia de ponta, fez ouvir a voz da nossa academia com a participação
de pesquisadores de diversas nacionalidades nos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Argentina, Portugal, entre outras. Mais que isso, fomos capazes de transformar uma diversidade pandêmica numa ferramenta de crescimento tecnológico e, por que não dizer, dentro dos princípios da medicina do período pós-moderno. Sob esse aspecto, a academia projetou-se e conquistou seu lugar merecido nacionalmente e internacionalmente, desde que o seu presidente fez o convite, estendeu esse convite às várias outras academias nacionais no território brasileiro. Dissere, dicendo, discute. Falando, aprendemos a falar. Caros confrades e confreiras, meus senhores e minhas senhoras, porque, como diz o poeta espanhol Antônio Machado, com palavras simples e riqueza poética, contou a fé, a paixão, a dúvida, as inquietantes perguntas da vida humana. Caminante, não há caminho, se hace caminho ao andar. Faço-lhes a pergunta cabível dirigida a todos os acadêmicos. Qual será o nosso caminho a partir de hoje? Hoje é um marco, e esse marco é preciso ser considerado de uma maneira muito importante. Proponho-lhes que iniciemos uma jornada que nos conduzirá ao bicentenário, promovendo aumento da produção biomédica através da reedição de obras relevantes que estão sendo catalogadas pelo ingente trabalho da nossa bibliotecária associada ao seu diretor responsável pela área. Como a obra centenária do grande pesquisador Carlos Chagas, por exemplo, além de publicação durante os próximos 9 anos de trabalhos conceituados na área médica nacional ou mesmo internacional. Este pequeno discurso, em que tive que fazer com muito esforço, eu fico muito feliz por estar aqui contando essa história hoje, porque eu estive muito doente, e as mulheres daqui de casa, minha mulher, que é dentista, e a minha filha, que é também professora de odontologia, foram elas que comandaram esse processo. E eu cheguei aqui e vi que eu estava mais doente do que eu pensava. Fazia 20 anos que eu não tinha uma crise de labirintite tão forte como aquela. Eu não podia, nem mesmo sentado, eu não poderia ter condição de fazer a leitura de um documento. Seu pequeno discurso, atendendo ao pedido do presidente, foi lentamente sendo trabalhado e finalizamos há cerca de 3 dias, em que grande parte foi digitado pela minha mulher, que é uma escritora conhecida. A definição de Abraham Lincoln, que fez o seu melhor discurso em um trabalho de apenas 2 páginas, me levou a pensar que essa versão concisa de definição da democracia que Abraham Lincoln cede, ela aqui segue para que eu possa enfatizar realmente no pequeno discurso e acostado de algumas doenças que a gente pensa que não tem mais e ela se reveste de um renovo. Ita est. É isso mesmo. Até aqui nos ajudou o Senhor, de acordo com o profeta 1 Samuel 7,12. Este é o orador acadêmico que se apresenta hoje à noite. Muito obrigado, acadêmico, orador Manassés Claudino Fonteles e tão querido de nós todos. O acadêmico Manassés, como cada um dos acadêmicos, é o motivo pela qual, quando me perguntam por que é bom ser da academia, me faz responder pela cultura dos acadêmicos, pelo ambiente inteligente da academia.
pelas grandes figuras da academia, mas mais do que tudo, porque é muito gostoso estar na academia, é muito gostoso ser academia. Manassés, muito obrigado. Eu fui testemunha, como nós todos fomos, a dificuldade tua, de repente, de Fortaleza, com todas as condições terríveis da pandemia lá, causando doença em vários familiares teus, pudemos acompanhar o teu crescimento tecnológico, a ponto de hoje fazer o que você fez. Muito obrigado, Manassés. A Academia Nacional de Medicina tem que continuar se expandindo pelo Nordeste brasileiro também, onde o acadêmico Manassés e o acadêmico Natalino pontificam de maneira especial. Eu queria agora, dando continuidade a essa sessão, comunicar o lançamento do Livro dos Óculos. O presidente Francisco Sampaio, anteriormente, já havia editado um livro muito importante para a Academia Nacional de Medicina sobre as obras de arte que vão ser objeto de um comentário a seguir, mas agora resolveu doar para nós todos e para o Brasil um livro sobre os óculos. Essa coleção de óculos, iniciada na década de 40, foi, depois do seu início na Santa Casa do Rio de Janeiro, entregue à Academia Nacional de Medicina, que albergou e, durante dezenas de anos, cuidou dela e tratou de expandir. O acadêmico Francisco Sampaio, hoje, então, simbolicamente entrega à Academia Nacional de Medicina e à cultura brasileira, à sociedade brasileira, esse livro que traz os óculos desde Dom Pedro II até a atualidade e mostra o imperador, mostra personagens da Academia Nacional de Medicina, acadêmicos e não acadêmicos, e a maneira pelas quais usam os óculos para não apenas enxergar bem, mas para se portar da maneira que preferem dentro da sociedade. Acadêmico Francisco Sampaio, eu sei que o acadêmico está presente em alguma dessas telinhas aí, e receba, em nome da Academia Nacional de Medicina, os nossos agradecimentos e os parabéns por essa obra que vai estar não apenas presente no nosso link da academia, mas também de maneira física na biblioteca dos formadores de opinião da medicina no Brasil. Muitíssimo obrigado. Obrigado, presidente Belfort. Nada como um ex-presidente para quebrar o protocolo e se manifestar. O ex-presidente pode tudo. Muito obrigado, presidente Francisco Sampaio. Eu queria agora passar avante a agenda e anunciar, nesse momento, os vencedores dos prêmios 2020 da Academia Nacional de Medicina. E, de novo, sem falsa modéstia, nós temos um orgulho muito grande. Nós somos o prêmio mais antigo da medicina do Brasil. É tão antigo que, às vezes, a gente até esquece que ele foi instituído em 1829. E o acadêmico Omar Santos, que tem a história na cabeça, até me contou que, apesar de instituído em 1829, não foi logo que apareceram os primeiros postulantes. Os primeiros postulantes até foram estrangeiros, porque o Brasil ainda não tinha quem postular. Mas esse é o timbre, a marca da Academia Nacional de Medicina, é pensar para o futuro. Em 1829, os nossos fundadores já disseram: vamos dar um prêmio para estimular a nossa medicina. E esse prêmio continua. Este ano, nós tivemos mais de 60 candidatos aos prêmios. E não foi fácil, por causa da academia e por causa da pandemia e todas as dificuldades, não foi fácil. E graças ao presidente Francisco Sampaio, que liderou um grupo de mais de 20 acadêmicos, nós terminamos por fazer as escolhas que agora eu vou oficialmente comunicar. Nós vamos tentar uma brincadeira que eu espero que dê certo. Vários dos prêmios têm muitos coautores, mas quando eu anunciar o prêmio, eu quero que o primeiro autor ou o autor que esteja representando todos os coautores faça o que o presidente Francisco Sampaio acabou de fazer
e agradeça, porque agradecendo ele vai aparecer na tela e todos vão identificá-lo melhor. Eu queria dizer que mais dos 60 trabalhos que competiram a esse prêmio, nós terminamos tendo uma distribuição nacional. Temos premiados de São Paulo, temos premiados do Rio de Janeiro, temos premiados do Espírito Santo e temos premiados também de Pernambuco. Temos um premiado de Pernambuco, temos um premiado do Espírito Santo, da Universidade Federal do Espírito Santo, juntamente com a Unifesp, temos um premiado da Unesp de Botucatu, temos um premiado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, temos um premiado da Faculdade de Medicina da USP, temos um outro premiado da Unifesp junto com a FEI de São Paulo, e temos ainda um outro premiado pela Faculdade de Medicina do ABC, juntamente com a Unifesp. Dessa maneira, tivemos uma representação nacional e nós temos um objetivo, que o ano que vem tenhamos 100 candidatos, pelo menos, aos prêmios. E nós acreditamos que isso é possível. Eu queria lembrar que esse prêmio vale pelo que é. Não há dinheiro, mas o que vale realmente o simbolismo de ser recipiente do prêmio mais antigo e mais importante da medicina brasileira. Então, eu vou agora passar a nomear os prêmios, que estão sendo divulgados também simultaneamente pela mídia, na TV Bandeirantes, e amanhã, talvez, pela imprensa escrita. O primeiro colocado, que recebe o prêmio Academia Nacional de Medicina, tem o título Angiogênese da retina e coroide, biomarcadores e engenharia genética. O primeiro autor é Tiago Cabral, da Universidade Federal do Espírito Santo, da Universidade Federal de São Paulo e membro do Programa de Jovens Líderes da Academia Nacional de Medicina e da Academia Brasileira de Ciências. Tiago, está aí? Professor, boa noite. Boa noite. Tá bom. Eu queria dizer que os coautores são Luiz Guilherme Mello, Caio Regatieri, também membro do Programa de Jovens Lideranças Médicas da Academia Nacional de Medicina, Luiz Lima, também membro do Programa de Jovem Liderança da Academia Brasileira de Ciências, Mahagan, Tsang, Oshima, Serra Carbaça, Polido e Maurício Maia. Parabéns aos ganhadores. O segundo prêmio, que é o presidente José Cardoso de Moura, pela seção de cirurgia, tem o nome Revascularização Retrógrada do Transplante Ortotópico de Fígado, efeitos na estabilidade hemodinâmica e função do enxerto. O primeiro autor é Olival Cirilo Lucena da Fonseca Neto. Está aí, Olival? Parabéns, Olival. Está com seu som desligado, mas parabéns. Os coautores são Gabriel Guerra Cordeiro, Paulo Sérgio Vieira de Mello, Américo Gustão Amorim, Priscila Monteiro Rabelo, José Olímpio de Vasconcelos Filho, Pedro Mello Magalhães, Ludmila Oliveira Costa, Raimundo Matias Furtado, Gustavo da Cunha Cruz e Cláudio Moura Lacerda. Cláudio Moura Lacerda é o autor final desse prêmio e é cirurgião da Unidade de Transplante de Fígado de Pernambuco. São 1.000 transplantes de fígado realizados no estado de Pernambuco. Nossos parabéns a todos e toda a equipe do professor Cláudio Moura Lacerda. Parabéns, Cláudio. O terceiro prêmio, e 1, 2, 3, 4 não significa a menor importância, o terceiro prêmio é o presidente Aloysio Salles, em medicina. E tem o nome Alterações Neurológicas em Pacientes com Linfoma, das autoras Lucilene Silva Ruiz Rezende, Elígia Niero Melo,
da disciplina de hematologia da Faculdade de Medicina de Botucatu. Não sei se Lucilene ou Lígia estão aí. Estamos aqui. Parabéns. Eu sei Obrigada. que não é o primeiro prêmio da Lígia Niero Mello, que já esteve aqui entre nós com outro prêmio. Parabéns. O quarto prêmio a ser anunciado é em Neurologia e tem o nome de Antônio Austragésilo Rodrigues. O trabalho tem o nome O Papel de Citocinas Inflamatórias e da Via da Quinurenina na Fisiopatologia do Transtorno de Pânico. A doutora Laiana Azevedo Qualiato deve estar presente. Boa noite, muito obrigada. Parabéns. Eu entendo que a doutora Laiana é da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o acadêmico Antônio Nardi também está envolvido. Parabéns. O quinto prêmio recebe o nome de Madame Durocher. Nós vamos nos referir a ela daqui a pouquinho. É o melhor trabalho elaborado no Brasil sobre obstetrícia ou ginecologia. E o título é o seguinte: Primeiro nascimento mundial após transplante uterino com doadora falecida. Os autores são Dani Eisenberg, Wellington Andraus, José Maria Soares Júnior, Luiz Augusto Carneiro da Albuquerque e Edmundo Chada Baracá, da Faculdade da Medicina da Universidade de São Paulo. A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo é recipiente tradicional de prêmios entre nós. E o professor Edmundo Baracá, último autor desse trabalho, recebeu o primeiro prêmio da Academia Nacional de Medicina ainda em 1974, como estudante de medicina. Eu tenho a impressão que o Dr. Dani Eisenberg está presente. Por favor, se manifeste. Boa noite. Gostaria de agradecer a escolha do prêmio, dos acadêmicos, o apoio da nossa instituição. Muito obrigado, Dani. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Desculpa te interromper, mas são muitos. O próximo é o Prêmio Fernandes Figueira, Higiene Infantil ou Pediatria Médica. E o nome do trabalho é Identificação da Dor em Neonatos, Percepção Visual das Características Faciais Neonatais pelos Adultos. É um trabalho de várias instituições. A primeira autora é a doutora Marina Carvalho de Moraes Barros, da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e tem coautores tanto da Universidade Federal de São Paulo quanto da FEI, Fundação Educacional Inaciana Padre Saboia de Medeiros. Para quem não sabe, a FEI é uma instituição tradicional aqui da região do Grande São Paulo. Então, além da Marina Carvalho, nós temos como ganhadores os seguintes coautores: Carlos Eduardo Tomás, Gisele Valério Teixeira da Silva, Juliana Azevedo Soares, Lucas Carlini, Tatiane Heiderich, Rafael Orsi, Rita Balda, Pedro Orona Silva, Adriana Sanudo, Solange Andreoni e, como último autor, Ruth Guinsburg, que é professora titular da disciplina de Pediatria Neonatal da Escola Paulista de Medicina. Esse é o trabalho, então, de diferentes instituições e diferentes departamentos das várias instituições, e nós damos os parabéns a todos, autores e coautores. O sétimo trabalho a ser premiado tem o nome de Prêmio Miguel Couto. É o melhor trabalho elaborado no Brasil sobre patologia humana ou experimental. E o título é Novo modelo in vivo para avaliar alterações macroscópicas, histológicas e moleculares da doença de Peyronie. O primeiro autor é Davi Jacques Cohen. Tem a impressão que o Davi está presente? Sim. Boa noite, muito obrigado. Parabéns, Davi. Os coautores são Sidney Glina,
Renan Cavalheiro, Ana Maria Mader, Sun Won Han, Maria Aparecida Silva Pinhal, Tereza Raquel Teodoro, Vilani Reinaldo, Vivian Navarro Borba e Juliana Petri. Eu tenho a impressão que todos os autores são da Faculdade de Medicina do ABC e a doutora Sun Han também é da Unifesp. Se eu estiver fazendo algum erro, vai haver oportunidade de corrigi-los por ocasião da sessão especial, onde todos os premiados apresentarão o seu trabalho numa reunião da Academia Nacional de Medicina, agora em agosto. Dessa maneira, eu considero encerrada a comunicação dos prêmios todos deste ano da Academia Nacional de Medicina. Eu queria a cada um deles entregar uma espécie de diploma, um certificado de excelência proveniente da nossa academia. Muitos desses acadêmicos têm 20 e poucos anos. E eu tenho certeza que vários estarão daqui a 20, 30 anos em posição de liderança da nossa medicina. Lembrando dos nossos fundadores e das diferentes gerações dos fundadores que continuam preenchendo posição aqui na academia, tratando de fazer os ideais sempre imortais. Nós somos imortais, mas os nossos ideais não são. E cabe às gerações seguintes continuar lutando pela melhor medicina disponível a todos. Não apenas a medicina tecnológica, mas a verdadeira medicina, que é a medicina humanística. Em seguida, eu passo rapidamente a anunciar os prêmios da Academia Nacional de Medicina em 2021. Esses prêmios são designados de acordo com o regimento da academia. Em 2021 serão os seguintes: o grande prêmio Academia Nacional de Medicina vai ser na seção de medicina. Depois nós teremos os prêmios presidente Academia Nacional de Medicina, seção de cirurgia, com o nome de Visconde de Saboia, que foi presidente da nossa academia de 1891 a 1892. O prêmio Francisco de Paula Cândido, na seção de medicina. Paula Cândido foi presidente em 1834, 1840 a 42 e 52 a 855. Pense que, de repente, essa pessoa, em 1834, estava dirigindo a Academia Nacional de Medicina. Outro prêmio tem o nome de Olímpio Ribeiro da Fonseca e representa a seção de Ciências Aplicadas à Medicina. Ele foi nosso presidente de seção de 61 a 63. E o outro prêmio é o prêmio Miguel Couto, que é o melhor trabalho de patologia humana ou experimental. Desta maneira, a Academia Nacional de Medicina continua a perseguir alguns dos seus objetivos. Os prêmios são um simbolismo daquilo que nós temos que continuar realizando em benefício do avanço da medicina. Nós todos sabemos que as relações, os contratos na nossa sociedade, não apenas brasileira, mas na maior parte dos países do mundo, já vinha estremecido. Os relacionamentos eram tensos. As sociedades, de maneira geral, beiravam a disruptura. E essa pandemia piorou de maneira muito intensa todas as tensões sociais. As pessoas, as famílias, as instituições, as nações, todos estamos agora fortemente influenciados por fatores muito fortes de disrupção. O mundo não vai mais voltar a ser como era antes. E nós temos que tratar que o mundo do amanhã seja melhor que o de ontem. Nós, médicos, temos que continuar lutando muito pela parte individual, pela terapia médica, pela terapia cirúrgica, pelo avanço das ciências básicas, mas não podemos de maneira nenhuma descuidar da parte social, da parte sociológica, da parte da medicina e da saúde relacionada aos problemas econômicos e financeiros. E essa Academia Nacional de Medicina se orgulha de ter também
uma tradição de mais de 100 anos, lutando não apenas contra as pandemias, mas também pela melhora da situação social do país. Eu gostaria, ao terminar essa parte da sessão, contar com a atenção dos acadêmicos, desses visitantes que tantos nos honram e agora são em número de 170 por essa plataforma, além das plataformas sociais, que assistissem a uma pequena contribuição realizada por nós para honrar a Academia Nacional de Medicina e mostrar o que nós acreditamos ser a nossa mensagem para a sociedade brasileira. Pode começar, por favor. Sim, a Academia Nacional de Medicina tem 191 anos. E mais do que nunca, a academia mantém importância estratégica pela sua independência, pela sua maturidade e pela sua excelência na defesa da melhor medicina. A história é presente, mas a história traz a memória. E a memória, além de presente, ajuda a prever e a melhorar o futuro. A academia continua como antes, tratando de contribuir ao desenvolvimento e progresso da medicina clínica e cirúrgica, saúde pública e ciências correlatas. A academia nunca deixou se reunir e as sessões presenciais passaram a virtuais. De 1829 a 1899, as reuniões da academia sempre apresentavam ao final a saudação Vida Longa ao Rei. Mas desde 1829 e a partir de 1889, a Academia Nacional de Medicina também termina dizendo Vida Longa à Medicina, Vida Longa à Academia Nacional de Medicina. Hoje, a Academia Nacional de Medicina completa os seus 191 anos. E esse pequeno prefácio, que vai estar à disposição de leitura de todos com mais cuidado, escrito pelos presidentes Pietro Novellino, Francisco Sampaio e Jorge Alberto Costa Silva, está aqui para também passar para a história. Lembrando que, em plena pandemia do Covid-19, a academia esteve presente também nessa festa de aniversário. Nesse momento, eles escrevem: ainda não sabemos como lidar com essa doença. A Covid não possui vacina nem tampouco tratamento. A única maneira de reduzir os efeitos é o distanciamento social. Dessa maneira, nossas reuniões científicas presenciais foram suspensas e transformadas em virtuais. Entretanto, nossa bicentenária instituição está presente. As sessões continuam, reunindo os acadêmicos de todos os estados em suas reuniões semanais e também em reuniões internacionais. A Academia Nacional de Medicina não parou. Pelo contrário, está mais ativa do que nunca. Nossos fundadores de uma enfermaria da Santa Casa do Rio de Janeiro iniciaram a Academia Nacional de Medicina, então chamada simplesmente Sociedade de Medicina. Nosso primeiro presidente era negro, foi a Paris, voltou e 10 anos depois da Academia de Medicina da França ter sido fundada, fundou a brasileira com outros grandes médicos, alguns deles nascidos na Europa, que fizeram do Brasil a sua pátria.
E em 15 de janeiro de 1830 foi um decreto imperial que criou, então, aquilo que passou a se chamar por muitos anos Academia Imperial de Medicina. Mas antes teve outros nomes. E teve a presença de Dom Pedro I e também Dom Pedro II. Mas em 1830 já criaram os prêmios introduzidos em ata em 1829. São esses prêmios que hoje nós entregamos. Entregamos de maneira virtual. Quando Dom Pedro I voltou para Portugal, Dom Pedro II, então criança, assistiu à primeira reunião e, em toda a sua vida, deu apoio total à Academia Imperial de Medicina. Dom Pedro II assistia às reuniões e, talvez como lição aos nossos governantes atuais e do futuro, tratava de perguntar e ouvia. Podia não seguir, não competia a nós fazê-lo obedecer. Mas Dom Pedro II perguntava e ouvia. E esta é uma lição do século XIX, que deveria ter sido sempre presente no século XX e precisa, cada vez mais, tornar-se realidade no século XXI. Os governantes têm que aprender a ouvir e respeitar as evidências cirúrgicas. A Academia Nacional de Medicina, no século XIX, teve a primeira mulher acadêmica. Não era médica, mas, por cuidar da família real e realizar os partos da princesa Leopoldina, inclusive, tornou-se, em 1866, a primeira mulher membro da Academia Nacional de Medicina. Precisamos de mais mulheres membros da Academia Nacional de Medicina, e esse é um dos desafios para a nossa instituição no século XXI. Próximo. De 89 a 58. Parece que foi rápido, mas não foi. Com a instituição do regime republicano, termina a Academia Imperial da Medicina e, por decreto, passa-se a se chamar Academia Nacional de Medicina. Dom Pedro II, exilado após a proclamação da República, falece na França e tem, até hoje, a certidão de óbito depositada no nosso Centro de Memória Médica. A instituição teve várias sedes. Por várias vezes, quase morreu. Não desapareceu porque sempre havia um grupo de acadêmicos idealistas que se sentiam responsáveis pelo passado e pelo futuro. E foram de casa em casa, de local a local, com apoio de muitas instituições do Rio de Janeiro, fazendo a academia estar sempre presente, até que, finalmente, em 1958, com o apoio fundamental do presidente médico Juscelino Kubitschek de Oliveira, passou a se reunir em sua sede própria, de onde apenas saiu momentaneamente em 2013, quando passou a funcionar na Academia Brasileira de Ciências por ocasião da reforma da sua sede. Veja que prédio. A Academia Nacional de Medicina está aí. Ela se constitui de 100 membros titulares, todos brasileiros. Mas tem também médicos nacionais e estrangeiros, como honorário e correspondentes. Os membros titulares se dividem nas seções de medicina, cirurgia e ciências aplicadas, mas nós nos orgulhamos. Nós somos todos médicos e todos nós médicos tratamos de participar de todas as atividades das sessões
evitando aquilo que acontece com tanta frequência em sociedades médicas, onde especialistas perdem a visão do conjunto. A nossa experiência de vida mostra que o conjunto na medicina continua fundamental. Temos também membros eméritos e comemoramos hoje todos eles entre nós. As publicações são outras grandes riquezas da nossa academia. Somos os primeiros periódicos médicos do Brasil. Mudaram de nome, mudaram de forma, mudaram de conteúdo. Desde o seu primeiro número, em 1831 até agora, sempre trataram de trazer a melhor medicina. Sob a denominação atual, Anais da Academia Nacional de Medicina, as publicações são divulgadas de forma própria e, desde esse ano, também de forma eletrônica. Nós não queremos competir, concorrer com publicações apenas científicas. Os Anais da Academia Nacional de Medicina, além de trazer informações científicas, tratam também de registrar o que ocorre na medicina e na saúde do Brasil em sua época. E tratam de colocar, inclusive, nos anais e na história, artigos e publicações de acadêmicos de medicina da nossa academia em jornais e veículos da imprensa leiga. Dessa maneira, nós acreditamos que estamos contribuindo para o presente e para o registro do presente às gerações futuras. Essas publicações cada vez mais modernas, nós acreditamos, vão continuar a ser úteis e encaminhadas a partir de agora a 30 mil formadores de opinião em medicina no país. Próximo. E não somos a história viva. Acreditamos que a memória no ano passado está no presente. Nós temos um centro de memória médica. Difícil de ter sido construído, e agora existente. O Centro da Memória Médica juntou o arquivo, a biblioteca e o museu. Entidades também centenárias. Contém obras, contém peças de museu, contém todos os arquivos. E aqui está, por exemplo, o livro Quadros da Academia Nacional de Medicina, do presidente Francisco Sampaio. Está disponível pelo link e trata de mostrar o olhar atento e criterioso para traduzir a história em obras de arte da medicina. Apresenta quadros de presidentes, políticos, apresenta quadros como esse de um acadêmico pintado por Portinari, apresenta os painéis que constam do nosso hall, na nossa sede, e grandes pinturas, como as de baixo aqui, que são de 1931. Uma delas, uma aula de oftalmologia pelo acadêmico Silvio de Abreu Fialho, e uma outra de uma aula de obstetrícia. Raridades e símbolo do melhor da nossa medicina. Um outro livro importante, que, como falamos há pouco, terminou de ser lançado, são Os Óculos, da Academia Nacional de Medicina e seus personagens, de autoria do presidente Francisco Sampaio. Getúlio Vargas, Rui Barbosa, Fernando Henrique Cardoso, Benjamin Constant, Juscelino Kubitschek, todos eles. O acadêmico Silvio de Abreu Fialho, na década de 30, iniciou essa coleção. Inicialmente também na Santa Casa do Rio de Janeiro, depois transferido para a Academia Nacional de Medicina, e mostra a maneira que os óculos eram usados pelas pessoas e também da maneira pela qual
essas personagens que iriam ser vistas pelo mundo e tratavam de se portar perante a sua realidade na época. Próximo. Estamos, claro, participando da história, não apenas da febre amarela, a gripe espanhola, da HIV/AIDS, agora do Covid-19, cada vez também de olho, com atenção voltada às doenças crônicas, degenerativas, às doenças cada vez mais numerosas relacionadas à falta de equidade, ao grande distanciamento social das pessoas e aos limiares da vida. Semana passada tivemos um fantástico simpósio sobre o envelhecimento do cirurgião. E temos para os próximos meses já também planejado uma grande atividade sobre o outro limiar da vida, o início da vida. O que significa tentar resgatar uma criança de 200 gramas ou 300 gramas de vida? É apenas a nossa obrigação ou é uma situação que nos faz pensar sobre as nossas responsabilidades? Essa é a ideia da Academia Nacional de Medicina, não apenas lidar com epidemias e endemias, mas pensar e ajudar a fazer as pessoas pensarem o que fazer com o futuro. Próximo. Nosso Web Hall está aí. Nós fomos uma das primeiras instituições que começou com o Web Hall. E, dessa maneira, nós mudamos o formato para nos mantermos presentes. Não é a mesma coisa, mas conseguimos conversar, conseguimos nos comunicar, conseguimos enviar as nossas mensagens. As reuniões de 80 ou 90 pessoas passaram a ter 200 ou 300. E conseguimos agora uma abrangência global. Conseguimos ter experts da China, de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, todos os países da América Latina, dos Estados Unidos, trocando experiência conosco. E cada vez mais nós vamos estar no futuro. Olhando para o futuro. Não é uma pandemia que vai fazer a academia desistir ou desanimar. Nós vamos continuar. Um dos exemplos é o programa de Jovens Lideranças Médicas. Iniciado há 6 anos, trata de ajudar a formar lideranças de menos de 40 anos, integrados a programas da nossa academia e não apenas privilegiando a formação acadêmica tradicional, mas aqueles que com empreendedorismo e inovação, de repente vão abrir novos caminhos para o desenvolvimento médico. Eu queria agradecer muito à diretoria, cada um deles presente e tratando de fazer os sonhos realidade. Próximo. E todos os acadêmicos, seção de medicina, seção de cirurgia, é uma pena que eu não possa dar o nome de cada um deles, seção de ciências aplicadas à medicina, bem como os nossos membros eméritos, os honorários nacionais e, em especial, o nosso conselho consultivo. Cada um desses nomes, a partir dos próximos dias, estará dentro desse folder eletrônico, também com seu link para a academia. E aí foi exemplificado, por exemplo, se nós clicarmos no nome do presidente Jorge Alberto Costa Silva, automaticamente entra no link da Academia Nacional de Medicina, que também, no próximo mês, estará totalmente reestruturado. Próximo. Nossos beneméritos, benfeitores e grandes benfeitores sempre devem ser reverenciados. Eles nos ajudaram a chegar até aqui. E, graças também muito a eles, nós conseguimos seguir adiante. Uma palavra especial ao nosso corpo técnico administrativo.
Um presidente novo herda bens materiais, mas o presidente novo herda, mais do que tudo, as pessoas da Academia Nacional de Medicina. E aqui estão todas elas. O nosso corpo técnico foi herdado por mim e é mérito das gestões anteriores. São a Cláudia Campos, Genilson Moreno, Ivanildo Melo, Roberta Lima, Sandra de Abel Castro, Michele Almeida e Paula Padilha. E um agradecimento especial ao Leandro Rezende, que realizou de maneira rápida e não convencional este material que agora eu apresento aos senhores. Próximo. Muito obrigado. Bom, 19 horas e 18 minutos. Eu queria, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, falar em nome de todos os acadêmicos. Eu tenho certeza que, mesmo sem ter pedido a autorização deles, eu posso falar em nome de todos eles. Nós temos o compromisso, até o final da nossa vida, de seguir contribuindo de todas as maneiras para o avanço da medicina. E que todos os avanços da medicina cheguem a todos, principalmente àqueles que menos podem. Essa é uma das mensagens da Academia Nacional de Medicina, e por isso é que nós todos os acadêmicos, sim, se por um lado somos muito felizes de termos a posição que temos, também sentimos nas nossas costas todas as nossas responsabilidades. Ao final, eu queria convidar a todos para a próxima sessão da Academia Nacional de Medicina. Daqui a 2 dias, quinta-feira à tarde, como tem sido nos últimos muitos anos e como nós temos certeza, vai continuar a ser de uma ou de outra maneira. Infelizmente, eu não posso agora convidá-los para a festa, não posso convidá-los para uma grande confraternização. Mas fica de coração a cada um os nossos votos para que o ano próximo nós estejamos fisicamente juntos, confraternizando, termos avançado mais essa difícil etapa da nossa vida e da nossa história. Muitíssimo obrigado pela presença de todos e boa noite. Está encerrada a reunião.